A título de introdução, eu queria dizer por que eu vou falar sobre esse texto hoje. Sabe que no domingo passado, todos vocês devem saber, nós vivemos o primeiro domingo no Advento, início do calendário litúrgico da Igreja Cristã. Isso significa que nós já estamos no ano novo, no calendário eclesiástico da Igreja. Você tinha se dado conta disso, que você já está no ano novo? Nós já estamos experimentando, o ano já começou, o ano da Igreja já começou. Eu imagino que você tenha estado na igreja, na companhia dos seus irmãos, ou acompanhado os cultos virtuais, os cultos online, para quem ainda não pode, para quem tem comorbidades, e você celebrou junto com a igreja esse primeiro domingo no Advento. Só para esclarecer, Advento celebra dois momentos. Nós vivemos no Advento uma tensão entre duas celebrações. Ao mesmo tempo que a gente comemora a vinda de Jesus em nascimento, ou por nascimento, a gente vai celebrar daqui a pouco o Natal, celebrar o aniversário do nascimento de Jesus. Ao mesmo tempo também a gente comemora, desde já, por antecipação, o dia em que Jesus vai voltar. A gente fica na expectativa da volta derradeira de Jesus Cristo para juízo. Então o Advento tem essas duas dimensões. A gente, num primeiro momento, celebra o nascimento, a festa do nascimento de Jesus, e num segundo momento fica na expectativa do dia em que Jesus vai voltar para juízo de todas as nações. Muito bem. Bom, então pensando no texto de domingo, que aqui em Brasília a gente falou sobre João Batista, preparando o caminho de Jesus, eu achei interessante que a gente podia falar um pouco hoje sobre João, a pessoa de João, uma parte da mensagem de João. João Batista é uma figura talvez não tão conhecida, se fala muito pouco sobre ele, quase que basicamente nessa época de Advento. Então eu achei interessante que nesse estudo de hoje a gente pudesse falar um pouco mais a respeito de João. Espero que você curta bastante, que Deus edifique, que Jesus fale profundamente ao seu coração, use a vida de João para abençoar a sua vida nessa noite, tá bem? A pergunta que não quer calar é: quem é esse João o Batista? Você sabe que existem pelo menos 4 Joãos importantes no Novo Testamento? O primeiro João importante é esse João Batista, sobre o qual nós vamos conversar hoje à noite. O segundo João importante que aparece no Novo Testamento é o pai do Pedro. Lá em João capítulo 1, versículo 42, diz que o pai do Pedro, o líder dos discípulos, era de nome João. Também tem o João apóstolo, que era discípulo de Jesus, que possivelmente escreveu o Evangelho de João e também as epístolas, as 3 epístolas de João. Nós temos também o João Marcos, que é quem escreveu o Evangelho de Marcos, e ele foi um grande companheiro de Paulo e Barnabé numa das viagens de Paulo. Eu ainda citaria um outro João, que é o João Ninguém, quinto João, João Ninguém. São muitos personagens do Novo Testamento, que são anônimos, são figuras que quase não aparecem, que são discretas, mas que foram extremamente usadas por Jesus para abençoar tanta gente. Eu podia citar aqui vários, me lembrei agora, de súbito, daquele rapazinho, né, que estava na multidão quando Jesus se reuniu. Inclusive Jesus se afastou para chorar a morte de João Batista, e de repente uma multidão se aproximou de Jesus, ele pregou o Evangelho, fez muitos milagres naquele dia, e de repente o povo estava com fome, era de tarde, e aí Jesus pede para os discípulos acharem alguma coisa para comer. Tem um garotinho lá com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus usa esses 5 pães e 2 peixinhos para abençoar tanta gente, para alimentar uma multidão. Um personagem anônimo, um João Ninguém, mas que foi fundamental para o ministério de Jesus e para a vida de tanta gente, né? Mas hoje nós vamos falar sobre João Batista. Então prepare o caminho aí, prepare a sua noite, prepare o seu coração. Nós vamos caminhar com João e vamos nos encontrar com o Salvador Jesus. Primeiro destaque de hoje à noite. Boa noite para você que está aí, que está chegando agora, né? Prazer, viu? Elânia Evald, Alexandre Sander, a Célia Garbert. Nós vamos conversar rapidamente num primeiro momento, sobre João Batista, alguns dados gerais. Talvez algumas coisas que você já saiba, outras que você ainda não conheça. Então, vamos lá, alguns dados sobre João Batista. Primeiro,
Não sei se você sabia disso, mas ele nasceu no dia 24 de junho, mais ou menos de -6. -6 ou -7 antes de Cristo. O 6 antes de Cristo, né? Talvez você já saiba disso, não sei se isso é novidade para você, mas o Natal a gente não celebra no ano exato, a gente está aí com um erro de cálculo. Então, a gente até pode falar sobre isso na outra oportunidade. Isso significa que Jesus nasceu antes de Cristo, uns 6 ou 7 anos antes de Cristo. Eu posso, se você tiver interesse, deixa anotado aí que eu posso falar sobre esse tema ainda no estudo da semana que vem, o último estudo do ano. Bom, o que é interessante é que o João Batista nasceu no dia 24 de junho de mais ou menos -6, ou 6 antes de Cristo, e exatamente esse é o dia do aniversário da nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, celebra o seu aniversário todo ano, dia 24, curiosamente, é dia 24 de junho. A igreja que começou em 1906, esse ano celebrou 116 anos, tem a sua festa nessa data. Marcelo Becker está em Imbé, no Rio Grande do Sul. Boa noite. Então, o João Batista, para você não se esquecer, no dia do aniversário da nossa igreja, Igreja Luterana, é o dia do nascimento, do aniversário de João Batista. Também muitas pessoas se lembram de João Batista por causa das festas de São João. Foi nele que a festa de São João, a famosa festa junina, foi inspirada. Eu até queria dizer para você que depois do Nordeste, eu acho que Brasília é o lugar no Brasil que mais celebra a festa de São João. Eu nunca vi tanta festa junina como na cidade de Brasília. As festas juninas já começam lá no final de maio e vão até agosto. A nossa festa da igreja aqui é agostina, é a primeira semana do mês de agosto. Então é muita festa. Eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui em Brasília se festeja muito, se celebra muito a festa junina. Então, isso é um dado apenas curioso, né? João Batista era filho de Zacarias e de Isabel. Talvez você não se lembre, mas eles eram sacerdotes, tanto Zacarias quanto Isabel eram sacerdotes no templo em Jerusalém, muito dedicados a Deus. O Evangelho de Lucas fala sobre isso, muito consagrados a Deus, muito dedicados ao serviço da igreja, ao serviço do templo. O Zacarias está trabalhando um dia de serviço quando o anjo do Senhor fala para ele sobre a vinda do João Batista, e eles não puderam ter filhos, pelo menos por duas razões. Eles não puderam ter filhos porque a Isabel era estéril. Embora fossem muito consagrados a Deus, muito dedicados ao serviço da igreja, eles não podiam ter filhos. Primeiro porque a Isabel era estéril e segundo porque eles eram muito velhinhos. Se você quiser conferir, isso está registrado no capítulo 1 de Lucas, no versículo 7. Eles já eram muito velhos. Isso é muito significativo para o que a gente vai estudar daqui a pouco mais, tá? Guarda essa informação no seu coração. O João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. E quando ele completou 8 dias de vida, como era costume entre os judeus, e ainda é entre os judeus mais raiz, né? Há uma circuncisão, acontece a circuncisão, que é o corte na pele do prepúcio. Quando a criança do sexo masculino ela é tornada parte da família de Deus, parte dos judeus, a família dos que são salvos a partir dali. E uma coisa curiosa é que normalmente nesse momento da circuncisão é que se escolhe o nome, que se dá um nome para a criança. E na hora de circuncidar o João Batista, estavam descobrindo, conversando, alguém sugeriu que de repente o nome para ele fosse Zacarias, o melhor nome, de repente o nome do pai, seria legal, né? Dar o nome do pai, uma homenagem ao pai. E diz o texto de Lucas que a Isabel disse, não, nada disso, ele vai se chamar João Batista. E o texto diz que ficou João Batista. Quem vai temar com a Dona Bel, né? Dona Bel disse que era esse o nome, e ficou João Batista, batizado, agora circuncidado com esse nome. João Batista era parente de Jesus. A gente usa as seguintes expressões. A gente costuma dizer que João Batista era primo de Jesus porque Isabel era irmã de Maria. Mas a palavra que aparece nos textos bíblicos, ela é difícil de a gente traduzir.
Então, quase sempre, uma tradução mais saudável é que era parente. Isabel era parente de Maria. Então, Jesus era parente de João Batista. João Batista era parente de Jesus. A gente não sabe qual é o grau de parentesco. A gente costuma falar que era primo, mas está tudo bem. Não há nenhum problema nisso, não há nenhum erro teológico. Ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso, né? O João Batista foi interessante, esse dado também, ele foi profetizado no Antigo Testamento pelo menos por dois dos profetas, o Malaquias e o Isaías. E o Isaías profetiza a vinda do profeta João Batista 750 anos antes de o profeta chegar, existir. É uma profecia muito legal, né? Vai chegar um cara que vai preparar o caminho de Jesus. Aliás, eu acho que você deve se lembrar muito bem de Isaías 40. Se você não se lembra do texto, você deve se lembrar da música. A música tocou muitas vezes, em muitos lugares. A música do grupo Diante do Trono, que tem esse como título. Uma voz clama no deserto. Isaías 40 é o nome da música. Eu vou ler um pedacinho do texto para você aqui, tá? Alguém está gritando, preparem no deserto o caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Senhor passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade o verá. O próprio Senhor Deus é que prometeu que isso fosse acontecer. Olha que legal, né? Profecia de Isaías 40, 750 anos antes. Vem aí um cara que vai gritar no deserto, ele vai aterrar todos os vales, ele vai aplanar todos os montes para que as pessoas tenham acesso direto, para que não haja barreiras entre Jesus e as pessoas e Jesus. Quem vai fazer isso é João Batista. Eles profetizam, inclusive, que João Batista vai ser bênção para muitos judeus, vai reaproximar a vida de muitos judeus com Jesus Cristo. Então, só para lembrar que o João Batista foi profetizado, e uma das profecias mais lindas é essa que aparece no texto de Isaías 40. O que mais? João Batista nasceu com uma missão. Ele nasceu para preparar o caminho de Jesus, para preparar a chegada de Jesus, e ele fez isso. Então ele nasce, ele cresce, ele prepara o caminho de Jesus, prega o arrependimento, batiza um monte de gente, batiza Jesus e morre. Morre com 30 anos, novinho demais, né? Mas ele cumpriu o seu papel. Era isso. Deus colocou ele no mundo, fez o trabalho dele, e de repente Deus permitiu que ele voltasse. Interessante essa história de João Batista. Ele veio para fazer o que tinha que fazer e depois voltou para o seu lugar. João, tem um outro detalhe bem legal que eu falei no domingo, que é muito legal mesmo, é que possivelmente ele tenha sido adotado por essênios. Lembram que eu disse antes que os pais eram bem velhinhos quando tiveram eles, não podiam ter filhos, de repente Deus deu a chance de eles terem filhos. Abel deixou de ser estéril e eles, mesmo sendo muito idosos, tiveram o bebê, tiveram João Batista. E a história dos essênios é muito interessante, por quê? Porque os essênios eram sacerdotes que moravam em Jerusalém, que trabalhavam no templo de Jerusalém e que achavam que a cidade de Jerusalém estava muito profana. E daí eles resolveram sair dali e ir para o deserto, num lugar perto do Mar Morto. Tem inclusive escavações hoje de um lugar onde possivelmente esses essênios moravam. Então, porque Zacarias e Isabel eram muito velhinhos quando tiveram o João Batista, possivelmente eles morreram logo e o João Batista ficou órfão, muito novinho, muito cedo. E aí esses essênios, que eram sacerdotes, isso é significativo porque os pais de João Batista também eram sacerdotes. As coisas vão se conectando, né? Lembra que eu falei no começo que Zacarias e a Isabel eram sacerdotes no templo em Jerusalém? Então, um grupo de sacerdotes que depois foi chamado de essênios, eles deixam Jerusalém porque a cidade está terrível, está profana, e eles vão para o deserto e levam João Batista. Por isso que João Batista cresce no deserto. Os evangelhos afora Mateus falam sobre isso. Ele cresce no deserto e lá no deserto ele começa a pregar. Isso é significativo para o contexto todo da história da vida de João. Ele está lá e lá ele começa a pregar e as pessoas vão para lá para ouvir João Batista. João Batista era um cara diferentão, ele era exótico,
ele vestia peles de camelo, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então isso era uma coisa comum para quem morava naquela região, mas para as outras regiões isso era bastante exótico, era bem diferente. Tanto é que o texto dá um destaque para isso, né? O João Batista também teve o privilégio de batizar Jesus. Ele resistiu bastante. Jesus disse, olha, você que vai batizar. Ele, não, que isso? Aí Jesus disse, não, é você que vai batizar. E aí ele batiza Jesus, ele tem o privilégio de batizar lá do lado leste do Jordão, do outro lado do Jordão. Então é na região da Jordânia. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar, do outro lado do Jordão. Eu queria também compartilhar algumas coisas mais históricas com vocês, que na época de Jesus o Rio Jordão chegava a ter 1000 metros de comprimento em alguns lugares. Hoje, as partes mais largas não chegam a 40, 50 metros. Olha que coisa louca, né? E hoje se descobriu o lugar exatamente onde Jesus foi batizado. Eu tive o privilégio de estar lá, tenho fotos naquele lugar. Tem provas arqueológicas incontestáveis de que foi naquele lugar. Hoje, o lugar onde Jesus foi batizado fica a mais ou menos uns 200 metros do Rio Jordão, porque o Rio Jordão foi encolhendo, né? Então, é terra seca. Mas tem um lugar. O cara que descobriu esse lugar, inclusive, é um arqueólogo muçulmano, árabe muçulmano, e ele tem a maior alegria da vida em dizer que foi ele que descobriu o lugar onde Jesus foi batizado. Fala isso com boca cheia. Bom, Haroldo Agnes, João Fitness. João Fitness, é isso aí. Só comida leve, né? Só saladinhas, melzinho e tal, pão integral, aquela coisa toda. Bom, esse dado talvez você não soubesse, né? Que Jesus foi batizado do outro lado do Jordão, lá na Jordânia. Então, quando você for visitar a Jordânia, você vai poder conhecer o lugar onde Jesus foi batizado. E tem lá o lugar, o registro está lá. Tem escadinha, é incrível, é sensacional. Eu vou deixar de falar, que senão eu vou me empolgar. Bom, João Batista, uma outra curiosidade de João é que ele talvez não tenha feito milagres, pelo menos não há registros na Bíblia de que João tenha feito milagres. Isso é uma coisa bem louca, né? Ele batizou muito, mas não fez milagres. Até é uma reflexão curiosa da gente fazer aqui, né, das igrejas milagreiras, e é muito milagre para lá e para cá, e pouco valor se dá ao batismo, que é tão importante, é tão vital na vida de todo mundo. Mas essa é uma reflexão também para um outro momento, né? Não posso me concentrar nisso agora. Outra coisa interessante é que, embora João e Jesus fossem parentes e tivessem uma missão em comum, João entrega Jesus para o seu ministério, as pessoas para Jesus, o Jesus para as pessoas, ele faz essa entrega. Eles se encontraram pouquíssimas vezes, pelo menos no que diz respeito aos relatos bíblicos. A gente sabe que eles se encontraram no batizado de Jesus, né, por ocasião do batismo, João estava ali, claro. E também tem um encontro que está logo depois do nosso texto. Se você está com o texto aberto aí, o versículo 29 diz que eles se encontram. De repente eles estão passando na rua e João vê Jesus e diz, esse aí, o João com os seus discípulos, Jesus com os seus discípulos, João diz, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afora esses dois momentos, a gente não sabe de outros em que eles tenham se encontrado. Então é possível que eles tenham realmente se encontrado muito pouco, mas cada um fazendo o seu trabalho, o seu papel, e a obra foi feita. João Batista, ele também foi profeta de transição, o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro e único profeta do Novo Testamento. Um outro detalhe importante, e que você já deve saber, né? Ele foi preso e morto por Herodes Antipas. O Herodes Antipas era casado com a Herodias. Você sabe da história, né? O João chegou para o Herodes e disse, olha, esse casamento de você aí não é legal, de vocês não é legal, porque você roubou a mulher do seu irmão. E por isso a Herodias ficou chateada, e numa noite de festas e bebedeiras e comilanças e orgias, uma dança exótica lá, fez com que a Herodias, a filha de Herodias, pudesse fazer um pedido especial para Herodes, e o pedido foi a cabeça de João Batista. Embora Herodes gostasse muito de João Batista, de ouvir os seus conselhos, as pregações, ele tinha feito uma promessa, e a promessa teve que ser cumprida, então cortou a cabeça. O Herodes mandou cortar a cabeça do João Batista e entregando uma bandeja, né, para Herodias. Uma última curiosidade é que Jesus chorou a morte de João Batista. Jesus chorou
poucas vezes a morte de alguém que a gente sabe, a morte de Lázaro e a morte de João Batista. Eu não me lembro de ele ter chorado a morte de outro alguém, então João era alguém muito especial. Eu quero um dia falar com você sobre esse choro de Jesus em relação a João, tá? Deixa para uma outra oportunidade, nós queremos conversar sobre isso. Um segundo momento do nosso estudo de hoje é quem é João numa perspectiva mais pontual. Então a gente falou um pouco mais genericamente, agora uma perspectiva mais pontual a respeito de quem é João. O nosso texto diz que os líderes judeus lá de Jerusalém mandaram sacerdotes e levitas lá para o deserto para ver se João... quem era esse João? Os sacerdotes e os levitas eram ao mesmo tempo pastores, como se fosse hoje pastores e músicos do templo. Então os pastores e os músicos foram lá, a mando dos líderes da igreja, vão lá e perguntem quem ele é. Eles vão até lá para saber quem era esse cara que estava pregando no deserto, ajuntando multidões e batizando essa gente toda. E as perguntas que chegavam a João quem é você? Quem é você afinal? Você é Elias? Porque os judeus achavam que Elias é que viria e prepararia o caminho para a chegada do Messias. Quem é você? Você é Elias? Você é o Messias? Você é aquele que a gente está esperando aí há tanto tempo, há 4.000 anos já? Afinal, quem é você? Diga pra gente quem é você. Se a gente fosse fazer uma definição bem simplista de João Batista, a gente podia dizer que João era o cara que morava num lugar estranho, lá no deserto, que vestia roupas estranhas, que comia coisas estranhas, que tinha uma mensagem estranha. Se você lê as mensagens de João, você vai achar estranho. E ele morreu de forma estranha, de forma estúpida. A gente podia definir João assim, um cara estranho, que morava num lugar estranho, que vestia coisas estranhas, comia estranho, que pregava estranho e que morreu de forma estranha. Mas isso não seria verdade sobre João Batista. Essa é uma visão bastante unilateral a respeito de João Batista, João o Batizador. Sabe por quê? Porque João Batista foi um dos homens mais importantes da história da Bíblia. Está entre os grandes homens, os grandes personagens da história da Bíblia. Ele fez a transição dos testamentos, para você ter uma ideia. Ele é o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro do Novo. Ele está entre os testamentos. O João Batista, na verdade, ele faz a transição de uma história onde Deus se relacionava de um jeito com o seu povo, para um tempo em que Deus vai se relacionar com o seu povo de uma maneira diferente. Antes era na base do olho por olho, dente por dente, agora é na base do amor. Agora tudo mudou. No Novo Testamento a vida muda, as coisas mudam, é uma nova história. É uma história completamente diferente, que está começando praticamente do zero. Eu digo praticamente do zero porque se você der uma lidinha nos evangelhos, você vai ver que há um crescente a partir de Jesus. De repente Jesus é o cara que divide os testamentos. A vida acontece antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo gira em torno de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. De repente Jesus. Aí Jesus, daqui a pouco, ele veio para os judeus, está tentando chamar os judeus, se aproximar dos judeus. Daqui a pouco ele vai se aproximar de todos, né? Mas ele começa ele. Daqui a pouco ele vai chamar 12. Logo mais adiante são 70. E aí já viram Pentecostes quando Jesus já subiu ao céu, mas aí o grupo já aumentou, são 120. Depois são 3.000 batizados, aí são 5.000 batizados. E a igreja começa a crescer, ela começa a partir praticamente do zero. E quem faz a transição de tudo isso é o João Batista. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, ele veio depois do Malaquias, 400 anos depois do Malaquias. Esses dias a gente falou sobre Malaquias e você deve se lembrar. Depois de Malaquias, Deus se silencia. Supostamente se silencia por causa da rebeldia do povo. Ele só vai voltar a falar através do Novo Testamento através de João Batista. E Deus só vai começar a falar de novo através do profeta João, desse cara aí, do jeito que ele se vestia, naquele lugar desértico, com a palavra estranha, mas extremamente poderosa, que atraía as pessoas de todos os lugares, lá para o deserto. Então o cara era um fenômeno. Uma definição simplista de João vai ser uma definição errada a respeito de João. João, portanto, ele podia se apresentar
como aquele cara que era o mais importante dos profetas. Ele podia se apresentar como aquele cara que depois dele só veio Jesus, o profeta por excelência. Ele preparou o caminho para Jesus, ele foi o preparador direto, de forma imediata, ele estava ali, Jesus ele tocou em Jesus, ele batizou Jesus. Mas quando ele foi perguntado sobre quem ele era, se ele era o Elias, ou se era o Messias, o outro profeta, se era Jesus, né, o prometido há tantos anos, o que João diz? Responde, não, gente, não. Deve estar havendo algum engano, não sou eu não. Eu não sou ninguém desses aí, não. Eu sou praticamente um João Ninguém. Eu não sou desses grandes profetas. Estou longe deles. Os profetas maiores, conhecidos como maiores. Especialmente em relação a Jesus, eu sou muito pequeno, sou muito menos importante. Ele é mais importante do que eu. Eu sou um nada perto dele. Tem um colega meu que, quando uma vez pregou sobre esse texto, disse que Jesus tinha tudo para ser um cara, João, tinha tudo para ser um cara insuportável. Ele podia dizer, olha, eu sou um profeta especial, eu sou o último do Antigo Testamento, o primeiro daqui do Novo, eu sou, portanto, o melhor dos profetas, o mais honrado. Eu reunia multidões, as pessoas se curvavam aos meus pés, elas se arrependiam dos pecados, eu batizava aos montes, eu batizei ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. João podia ser o cara insuportável, mas não. Quem é João? João é o cara que disse que não era digno para amarrar as sandálias dos pés de Jesus. Sabe quem amarrava as sandálias dos pés? Eram os empregados, escravos. Amarravam as sandálias dos seus patrões, dizendo, eu não sou digno nem de ser escravo, nem de amarrar as sandálias dos pés do Salvador Jesus. Eu não sou digno de batizar Jesus. Eu não queria batizá-lo, ele insistiu, eu só batizei porque ele insistiu. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Eu falo a respeito da luz, mas ele é a luz. Eu vim para falar a respeito da luz, mas eu não sou a luz. Ele é. Jesus é a luz. Jesus é o cara. O João direcionava todas as honras para Jesus. Ele se escondia em Jesus. Ele se anulava para Jesus aparecer. Jesus é o cara, é a luz, é o caminho, a verdade, a vida. Esse é João Batista, o cara que tinha tudo para ficar cheio, para se encher, para se orgulhar, para ser envaidecido. O cara que podia, né, cantar de galo, cantar vantagens. Mas é o cara que se anulou para Jesus aparecer. E o terceiro ponto tem uma relação com isso. O terceiro e último ponto. A gente falou sobre João de uma forma mais genérica, a gente falou sobre João de uma maneira mais objetiva, a essência de João. E eu queria falar, esse terceiro e último momento, sobre João e Jesus. Que bom que você ainda está por aí. Fica firme, tá? Quase terminando. João e Jesus. A pergunta que é destaque no texto de hoje é você mesmo que nós estamos esperando? Lembra que os sacerdotes, os levitas chegam lá e perguntam, é você mesmo que a gente está esperando? E aí a resposta de João, todo humilde, é não sou eu, não. Mas ele está aí, ele está chegando. Ele está no meio de vocês, versículo 26. Ele já está aí, está no meio de vocês. É como se João dissesse, percebam Jesus, se preparem para receber Jesus, se atentem, porque ele está perto, ele está aí, ele está no meio de vocês. Recebam ele como Salvador da vida de vocês. Porque agora todos verão Jesus. A partir da vida de João Batista, da mensagem de João Batista, do arrependimento de tanta gente, do batizado de muitas pessoas, os vales estavam sendo aplanados, montes estavam sendo aplanados, os vales aterrados, as estradas estavam sendo endireitadas, alargadas, para que todos tivessem acesso livre a Jesus. E João faz esse trabalho, faz esse papel. Então, ei pessoal, não sou eu, mas ele está vindo aí, ele está chegando. Preparem os seus corações, preparem as suas vidas, estejam atentos, porque ele está aí, ele está no meio de vocês. Preparem-se para um grande encontro que vocês vão ter com Jesus. Recebam Jesus, ele está aí. Sabe, queridos, Advento é espera para o Natal. Nós estamos esperando o Natal chegar. Nós daqui a pouco vamos comemorar a vida de Jesus na nossa vida
por ocasião do Natal. Ele vem para cá, ele vem para perto de nós no Natal. Ele vem no Natal por amor a nós. Então nós estamos esperando para comemorar com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos, a vinda de Jesus para perto da gente, ao nosso encontro. Por amor ele veio nos encontrar aqui, na nossa pequenez. E eu queria chamar a atenção para você para um cuidado muito especial que a gente tem que ter. Gostaria de chamar a sua atenção para um cuidado necessário nesse tempo de preparo, de espera para as celebrações do Natal. Sabe que num tempo em que os shopping centers, as lojas, as ruas, as casas estão ofuscando os presépios, as manjedouras, com muitos papais noéis, com ursinhos de pelúcia, com muitos coloridos, com muitas luzes, num tempo em que as pessoas estão se preparando para se encontrar no contexto do Natal, com a sua família, com seus amigos, e comer bastante, encher a pança, encher a cara de comida e de bebida, num tempo em que as famílias, as pessoas estão se preparando para, enfim, fazer uma grande farra, uma grande festa, e depois trocar presentes, quase que não sabendo muito bem o que está acontecendo. Para nós, os cristãos, Natal é a presença de Jesus. Para nós, os cristãos, o Natal é a presença, a celebração da presença de Jesus Cristo. Nada contra, nenhum problema há de você colocar luzes na sua casa, enfeitar a sua casa, um presépio, colocar uma árvore de Natal. Tem um ursinho na árvore, aqui em casa a Sarinha, nossa filha, colocou um ursinho na árvore de Natal. Nenhum problema com isso. Nenhum problema de você fazer uma festa grande para os seus amigos e para a sua família, celebrar com a família, curtir mesmo, comer uma comida especial, tomar uma champanhe, depois trocar presentes, absolutamente nada. Mas se não for para celebrar Jesus, se não for para celebrar a presença de Jesus, o amor de Jesus, a paz de Jesus, se não for para celebrar a graça de Jesus, então nem me chama para o ajuntamento de Natal. O João, ele se anulou para Jesus aparecer, ele se abaixou e disse: olha, é ele, não sou eu, é ele, é Jesus. Que ele cresça e eu diminua. Se o Natal não for de Jesus, por Jesus e para Jesus, meu amigo, não é Natal. Se Jesus não estiver presente, se ele não for convidado, se ele não estiver nos ajuntamentos, se ele não for o presente maior, a presença maior, o centro das atenções, se ele não estiver nas mensagens, não estiver nas orações, o Natal não faz sentido nenhum, perdeu toda a graça. E quero dizer para você que o Natal ainda é sobre Jesus, e sempre vai ser sobre Jesus, e tão somente sobre Jesus Cristo. E é isso que a gente está esperando. O tema de hoje é Estamos Esperando. Estamos esperando sempre de novo pela presença de Jesus, pelo cuidado de Jesus, pelo amor de Jesus, pelo perdão de Jesus. É uma espera que é diária, que é constante, que não termina nunca, até o dia em que Jesus volta definitivamente. Agora, para esse momento, para agorinha, para daqui a pouco, estamos esperando para celebrar o nascimento de Jesus, a festa do aniversário. Vamos celebrar muito. Celebre com a sua família, com seus amigos, faça uma grande festa. Não deixe de colocar Jesus no centro, não deixe de ter Jesus como o centro das atenções. Mas continue esperando, e continue esperando todos os dias pelo cuidado de Jesus, até o dia em que ele vai voltar definitivamente para um grande encontro. E aí nós vamos morar com Jesus. Aí nós vamos morar com Jesus e todos os salvos, todos que morreram na fé em Jesus Cristo. Vai ser um encontro onde todas as expectativas, as esperas vão terminar. Vai ser uma convivência constante, intensa, plena, perfeita, para todo sempre. Então, é isso. Nós estamos esperando o Natal. Nós vamos celebrar intensamente o Natal. Eu desejo que você curta bastante esse tempo, e que na sua celebração de Natal, nesse tempo de advento, você se prepare, espere para quando chegar naquele dia você possa dar um grande testemunho a respeito da vida com Jesus, do quanto Jesus é fundamental para você, do quanto a presença de Jesus é aquilo que te satisfaz, é aquilo que te basta, é aquilo que te alegra, é aquilo que te sustenta. Natal ainda é sobre Jesus. Espere, celebre.
Amém. Vamos cantar, já vem perto o Natal.